Bom, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas mais uma vez ao Pluriocast, uma iniciativa do podcast da Plurio. Aqui a gente fala sobre formalização, tecnologia, inovação e soluções de assinatura como um todo. E hoje eu tenho um convidado que faz parte da empresa, é sócio nosso. Eu sempre aprendo muito com o Sérgio. Chama-se Sérgio Lima e Silva. Ele tem mestrado em criptografia e biometria. Ele está formado há 22 anos e nessa carreira, em toda a carreira dele, ele tem mais de 24 anos no mercado de formalização. Então tem muito para compartilhar e é sempre um prazer conversar contigo. Obrigado, Sérgio. Um prazer é meu, né, de estar aqui. Espero poder contribuir um pouquinho para o pessoal entender um pouco mais sobre o que a gente faz lá na Plurio e as características do que é formalizar um documento, o que é assinar um documento, enfim, trazer um pouquinho mais de informação, né, e conhecimento. Legal demais. Hoje a gente vai falar sobre dois assuntos que parece que o mercado conhece, mas sentando em mesa, e Sérgio, a gente percebe que ainda há muita dúvida, ainda há muito desconhecimento, e isso gera um problema grave no Brasil, que muitas vezes esse empreendedor não conhece esse risco. A gente vai pautar hoje assinatura eletrônica e carimbo do tempo. E para começando com assinatura eletrônica, existem um padrão global, uma política de assinatura que é usada no mundo todo, é bastante difundida. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais o que é essa política, o que é esse padrão, as diferenças dele e como a gente aplica essas políticas no Brasil, como que na Plurio a gente trabalha isso para que a audiência entenda um pouco melhor. Bem, vamos lá. Eu acho que é bom começar com até um pouco de história, de Fica como que tudo isso começou. Boa. Tudo começa no ano de 99, aproximadamente, foi criada uma diretiva da comunidade internacional, que era a Lei do Comércio Eletrônico. Como começou uma globalização e trocas de contratos internacionais mais acentuado, verificou-se a necessidade de criar não é um regulamento global, mas uma norma, né, uma diretriz para que os países estabelecessem critérios mínimos para confiar em uma negociação feita pelo meio eletrônico. Lá no começo era pelo correio eletrônico, né, pelo e-mail muitas vezes, ou uma comunicação bastante simples de forma eletrônica. E, obviamente, que quando você tem uma comunicação simples e começa a fazer negócio, e começa a gerar dinheiro, começam a surgir os ataques e fraudes. Então, essa normativa e a própria legislação no mundo, ela evoluiu, onde foram criados alguns critérios adicionais de segurança. Então, por volta de 2000, 2001, foi criado, tem lá a Lei Modelo UNCITRAL, por exemplo, que é da ONU, que define as diretrizes, não é uma lei, né, mas é um regulamento que faz com que os países, seguindo aquilo ali, se busque uma padronização global. Então, nessa lei modelo da UNCITRAL vem características desde uma assinatura eletrônica mais simples até assinaturas que permitam ter um grau mais avançado, né, ou uma certeza maior de que foi determinada pessoa ou determinado conteúdo que foi de fato assinado. Em 2001, por exemplo, no Brasil, a medida provisória 2202, que é do ano de 2001, vem exatamente de encontro ao atendimento dessas normas. Só que ela foi mais sucinta, digamos assim. Então, a hora que ela trouxe essa questão da validade jurídica, ela trouxe ali no artigo 10º, parágrafo 1º e parágrafo 2º, as questões de validade jurídica, e definiu uma norma brasileira para o que seria uma assinatura com validade ampla e com equivalência de veracidade de uma assinatura em punho, reconhecimento em cartório. Perfeito. E no parágrafo 2º ela deixa de forma bem ampla todo o resto e não qualificou. Lá nessas normas internacionais já tinha uma classificação um pouco mais
específica, Claro. mas a norma no Brasil não trouxe isso, ela deixou mais aberto. Então, desde 2001, já existe legislação e as pessoas acham que agora, recentemente, foi feita a legislação para dar validade a um documento eletrônico, mas não, ela existe desde 2001. E do ponto de vista de validade, surgiram algumas outras leis para dar maior força, ou até para dar uma segurança maior, porque no Brasil, às vezes, surge a lei, mas tem aquela questão de que a pessoa não confia ou acha que a lei não pega. Mas foram criados uma série de outros critérios, tanto legislativo como técnicos, para definir padrões. E aí tem classificações desde assinatura eletrônica e um subconjunto das assinaturas eletrônicas, que é a assinatura digital, como também padrões específicos, dependendo do tipo de documento, né? Legal demais. Mas, especificamente, legal, eu quero te aproveitar e aprofundar tudo isso. Eu acho que, assim, a gente, enquanto Plúrio, tem uma missão importante, que é deixar bastante claro para a audiência, cara, o que a gente faz e por que a gente faz e por que a gente é diferente, né, Sérgio? Eu sei que existem, nós sabemos que existem alguns tipos de assinatura, né? A assinatura em PDF, PADs, assinatura CHADs, assinatura CADs. No Brasil, uma parte delas usada para funcionalidades específicas, né? O PADs, adotada de forma massiva no mundo inteiro, mas tem algumas aplicações, por exemplo, a CHADs, com aplicação muito recente no Brasil, que é o diploma, né? E a CADs, eventualmente, para outras funcionalidades. Fala um pouquinho do que é cada uma delas e qual é a diferença básica entre elas, por favor, Sérgio. Tá, ok. Bom, diferenciando um pouquinho do que é a assinatura eletrônica e a assinatura digital, para poder chegar até aí. Legal. A assinatura digital é um tipo de assinatura eletrônica. Tá bom. Mas eu chamo de assinatura digital quando utiliza-se para produzir a assinatura e-mail eletrônico um certificado digital. Um certificado digital, fazendo um paralelo com o mundo real, é como se fosse o nosso RG no mundo eletrônico. Então tem todo um processo de emissão de um documento em que identifica o Sérgio no meio eletrônico. Então, quando eu uso esse certificado digital, a gente dá o nome de assinatura digital. Como eu disse ali na MP 2200, além da definição de valor jurídico do documento, foi criada a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, a ICP Brasil, em que o ITI é o responsável por definir critérios. Tem lá um comitê técnico, um comitê gestor, e é definida uma série de regras em cima de como funciona essa infraestrutura no Brasil. Desde como eu emito um certificado digital, mas também eu tenho regras de como eu faço uma assinatura digital. Nesse aspecto de assinatura digital, existem padrões internacionais, então existem padrões que são utilizados no mundo todo, e a ICP Brasil, aproveitando-se desses padrões e muito próximo a esses padrões, definiu as normas de assinatura digital no âmbito da ICP Brasil. O DOC CP 15, né, quando tem um nome mais técnico, aí tem os documentos principais da ICP Brasil, tem lá a política de segurança, como fazer para uma autoridade certificadora emitir um certificado, o que a R faz, enfim, e tem lá no DOC CP 15 quais são as políticas, né, e os padrões de assinatura. Muito semelhante, como eu disse, ao padrão global, mas com algumas características inerentes ao mercado brasileiro. Nesses grandes formatos que a gente fala de assinatura, eu tenho o padrão CADs, PADs e CHADs. Né? O CADs é um padrão que pode ser utilizado para qualquer tipo de informação ou de documento. Tá. Então, ele é muito baseado num conteúdo de dados em que eu vou fazer uma assinatura. O PADs é um padrão em cima do formato PDF de assinatura. E o CHADs é um formato em cima do XML. Então, eu tenho ali, dependendo do tipo de aplicação ou o tipo de documento que eu estou assinando, eu vou utilizar de um desses padrões.
E ainda dentro desses padrões tem uma série de classificação de formatos de assinatura, né? Então tem lá a assinatura digital com referência básica, assinatura digital com referências de tempo, que aí inclui um carimbo do tempo. Perfeito, vamos falar sobre isso. Assinatura digital com referências de validação, o ADRB, ADRT, ADRV, aí tem o ADRC, que é referências completas, e o ADRA, que é uma assinatura digital com referências de arquivamento. Porque também, dependendo do tipo de informação e do tipo de segurança que você pretende dar, alguns padrões são mais adequados. Por exemplo, o ADRA é um padrão de arquivamento de longo prazo. Para uma informação que eu preciso guardar por muitos anos, ela prevê um carimbo de arquivamento e a possibilidade de eu ficar recarimbando esse documento para agregar confiança ao longo do tempo, porque a tecnologia evolui e a tentativa de fraude também evolui. Então, existe ali um aspecto técnico de recarimbar o documento para poder ir fazendo um encadeamento de segurança no documento. Bom, eu dei toda essa volta da assinatura digital. Não, deu volta nenhuma, foi ótimo. E tem a parte da assinatura eletrônica, que teve recentemente, por causa da pandemia, na pandemia, muitas empresas que ficavam ali reticentes, desde 2001 tem a lei, poderiam implementar as suas políticas de digitalização do processo interno, mas não fizeram, sempre com receio, mas quando chegou ali em 2021, que foi na pandemia, não teve muito para onde correr, o correio fechou, então todo mundo ficou sem conseguir utilizar os meios de papel, porque não tinha como ter uma relação, ou ir para o correio enviar. E aí muita gente correu para começar a utilizar das tecnologias para poder fazer a assinatura digital e eletrônica. Então foi publicada uma lei, que é a 14.063, que trata da relação do cidadão com as entidades públicas, e aí ali ela define o que é uma assinatura eletrônica simples, uma assinatura eletrônica avançada e uma assinatura eletrônica qualificada. E aí nessa definição, sim, muito próximo ao que as diretrizes lá da União Europeia, que depois foi para a ONU, descrevendo, né, o que é cada um desses tipos de assinatura. Porque do ponto de vista jurídico, e aqui, claro, não sou advogado, então só pelos anos de mercado aí, tudo tem uma validade jurídica, mas existem diferentes critérios de eficácia em cima de cada um dos tipos de assinatura. Então, o simples clicar num botão OK tem valor jurídico, mas se a pessoa falar que não clicou, é muito complexo de você conseguir provar que foi ele que clicou e era aquilo que ele, assinou, digamos assim, ou aceitou no processo de aceito. Da mesma forma, né, como a lei começou lá como lei de comércio eletrônico nas normativas gerais. Por que veio a segunda fase? Porque todo mundo fala, não fiz isso, não fui eu, não foi isso que eu fiz. Então foram criados esses outros aspectos, mas todos eles têm um nível de validade, todos têm validade com um nível de eficácia, e também um outro ponto que as pessoas muitas vezes têm uma dificuldade maior de entender qual é a informação que eu quero formalizar. Porque se eu quiser formalizar simplesmente um pedido de compra de R$50 dentro de uma empresa, é algo que, se tiver um problema, o prejuízo ou o risco é muito baixo. Perfeito. Então, não faz sentido eu usar o maior critério de segurança de todos para assinar. Que seria o certificado digital ICP Brasil. Um certificado ICP Brasil, ou até um certificado não ICP, num intermediário, um certificado ICP, ou assinar com o certificado ICP Brasil e colocar um carimbo do tempo. Sim. Que seria o nível mais alto ali, uma assinatura de arquivamento. Já o diploma, fica bem claro, recentemente teve uma publicação de legislação do diploma. O diploma, a pessoa, enquanto ela é viva, né, o diploma tem que ser validado. Então, Sim. Ele vai durar ali, às vezes, 100 anos. Sim. Eu vou ter que manter aquele documento válido. Então, aí sim faz todo sentido usar um padrão com assinatura digital, carimbo do tempo e um formato de assinatura de arquivamento.
Perfeito, Sérgio. Não, fantástico. Eu tenho certeza que a audiência achou relevante a tua explicação e explicado de forma simples, eu acho que é importante para que o mercado entenda a importância e como é que funciona, principalmente a graduação do risco, né? Ou seja, eu quero mandar um consentimento para aceitar receber um comunicado da minha empresa por e-mail. Um clique lá, eu aceito. Pode ser suficiente. Mas eu quero vender um imóvel, um carro, eu quero, sei lá, fazer um contrato internacional. Bom, vamos lá. O certificado digital seria o mais adequado. Em relação ainda nesse ponto, vamos falar um pouco de Plúrio. Na Plúrio, desde a concepção do dia zero, a gente sabia, e principalmente com a tua ajuda, a gente sabia o que a gente queria construir, a gente sabia quais diferenciais a gente queria alcançar, e a gente sabia o que o mercado ainda não sabe, e quando ele souber, a gente vai estar pronto para atender. Na Plúrio, a gente tem alguns grandes diferenciais quando a gente fala das políticas de assinatura. E trazendo para a realidade do Brasil, a gente tem tecnologia para assinatura simples, para assinatura avançada e para assinatura qualificada. Vamos começar com a simples. Na Plúrio, a gente tem soluções desde portal de assinatura até APIs de integração nativa ou white label, como eu costumo dizer. Mas tem um diferencial ali que a gente tem apresentado para o mercado e dito, olha, dessa forma, você não só vai ter mais segurança, mas boa parte do mercado vai enxergar a gente como um player diferente. O que tu atribui isso como diferencial e o que a gente tem feito diferente aí em termos tecnológicos? Ok, bom, eu acho que só complementando ali, a gente falou do risco, e além do risco, tem um outro parâmetro que é importante, que é o custo, né? Então eu vou Fantástico. Então, se eu tenho um risco Sim. baixo, não tem porque eu tenho um custo alto para poder fazer uma formalização. Perfeito. E agora, se eu tenho um risco altíssimo, às vezes o custo passa a ser irrisório dentro daquele processo. Então, isso já separa bastante que tipo de tecnologia eu vou utilizar pelos aspectos, só nem pensando em tecnologia, mas assim, de custo e risco. Perfeito. Eu acho que um dos grandes diferenciais é poder primeiro mostrar para as pessoas, pela nossa vivência de mercado e longos anos atuando nisso, primeiro, entregar a possibilidade dela fazer todos os tipos, né? Então, ter uma pluralidade ali de ferramentas para que ele possa atender todos os tipos e formatos de assinatura, desde a simples até os padrões de arquivamento, com soluções finais para um usuário que precisa simplesmente subir ali um contrato e fazer uma assinatura, até as APIs, onde você pode fazer uma integração sistêmica e o nosso cliente, né, poder integrar dentro das ferramentas deles essas tecnologias e ter uma jornada bem fluida do usuário dele, poder, sem sair da ferramenta dele, conseguir fazer todos os processos de formalização. Então, esse é um ponto de entrega completa de tecnologias, mas o que eu acho que de fato é o maior diferencial é pelo conhecimento, né, de todos esses padrões e dos tipos de documento, agregar a confiança para que ele possa tomar a decisão de qual formato usar, sabendo o que significa usar cada um dos formatos. Adequando ao processo dele, cara. Exatamente, porque hoje, às vezes, a pessoa, quando ela vai para uma solução que ela atende só um critério, e ela vai te vender aquilo, mas às vezes a pessoa não sabe qual é o risco que aquele tipo de assinatura, por exemplo, pode impactar para ele no futuro. Muitas vezes, né, Sérgio? Exato. Muitas pessoas, por exemplo, entendem assim, eu vou assinar um documento com certificado digital ICP Brasil. E aí acha que, não, tô seguro, fiz assinatura ICP Brasil, é o maior grau de segurança. E
nem sempre é assim. Porque se eu não colocar um carimbo do tempo, Perfeito. por exemplo, na assinatura, e muitas pessoas nem sabem o que é o carimbo do tempo, Sim. e Vamos depois a falar gente já. pode Sim. explicar um pouco mais para frente, se ela não usa um carimbo do tempo, ela pode ter muita vulnerabilidade em cima dos documentos que foram formalizados. Ela pode ter, dependendo de um tipo de ocorrência, por exemplo, comprometimento do certificado da pessoa, todos os documentos que ela assinou podem ter o valor perdido e aí invalidado. Então, mesmo, não é simplesmente assim, usei a ICP Brasil, eu tenho garantia 100%. Primeiro que não existe 100% em segurança da informação, é algo complexo. Mas assim, eu tenho total certeza que eu vou fazer. Não, às vezes eu tenho que ir lá e falar, para esse documento aqui eu ainda preciso colocar, garantir que tenha no mínimo um carimbo do tempo ali para ter um maior grau de segurança. E isso tem funcionado bastante, porque como as pessoas não entendem, e é algo complexo, né? Tem o que é assinatura eletrônica, digital, as pessoas confundem os formatos, os padrões, os formatos. Então é algo bem difícil para que a pessoa que está ali no dia a dia dela, cuidando do negócio dela, entender como funciona. Então, para mim, até esse é o maior diferencial, de a gente conseguir dar segurança, né, e confiança para que essas pessoas possam tomar uma decisão e, às vezes, até falar, eu vou usar simples, porque o meu custo vai ser baixo, o risco é baixo e isso está suficiente. Legal demais, Sérgio. Legal demais. Bom, então, aproveitando o gancho e trazendo esse assunto de carimbo do tempo, que sim, esse é um assunto pouco conhecido no Brasil, quiçá talvez até no mundo, e que é um assunto muito relevante, porque quando a gente pensa em assinatura, normalmente se questiona a identidade, ou seja, fui eu ou não fui eu? Eu assinei aquilo ou não assinei aquilo? Né? Então, mas tem um outro questionamento que acontece e que pouca gente atenta, que é, ok, fui eu assinei aquilo, mas não foi naquele momento. E aí é onde entra o carimbo do tempo. Primeira pergunta e pergunta básica, vamos do básico ao avançado. O que é o carimbo do tempo, Sérgio? Ok. Bom, respondendo diretamente a pergunta do carimbo, o carimbo do tempo nada mais é do que um documento emitido por uma autoridade de carimbo do tempo, uma entidade que segue na mesma forma, né, dos documentos principais, tem lá os documentos principais que tratam como deve ser a emissão de um carimbo, o que uma autoridade de carimbo do tempo tem que cumprir, e ela tem que ser homologada para poder ser uma autoridade de carimbo do tempo. Tá lá nos docs também. Tá lá nos DocCP também. Tem lá os DocCP 17, por exemplo, que trata da questão do carimbo do tempo. Legal. A questão do carimbo, ela atesta uma determinada data e hora a um documento, e essa hora é assinada por essa autoridade, e existe um mecanismo que eu falo um pouco mais para frente, para depois voltar num termo que eu não posso esquecer aqui dos requisitos que a gente falou de segurança. Ela tem todo um encadeamento de segurança para que aquele relógio esteja válido e seja uma data e hora que ninguém consiga burlar. Tá bom. Tá? Voltando um pouco para que as pessoas consigam entender. São basicamente 4 requisitos de segurança que um processo de formalização exige. Tá bom. Eu tenho lá o requisito de autenticidade, que aí o certificado digital é uma forma de me autenticar no mundo real, no mundo virtual, como a gente falou. O Sérgio é o Sérgio. O Sérgio é o Sérgio. Atrelado à autenticidade, eu tenho um requisito que é do não repúdio. O Sérgio não poder negar que ele fez, que ele realizou aquilo ali. Tá. Então, com um certificado digital ICP Brasil, eu tenho muito forte a questão do não repúdio, porque como existe um procedimento que eu tenho que ir até uma autoridade de registro, um agente de registro, né, que está dentro de um ambiente de uma autoridade, que vai fazer a validação, né, o cara crachá ali se o Sérgio é o Sérgio mesmo, ele apresentar os documentos. Batimento biométrico, e aí a autoridade certificadora emitiu o documento do certificado dele, ele tem um não repúdio muito forte, porque, poxa, eu fiz tudo isso, eu peguei esse certificado, que só eu tenho acesso, e eu produzo uma assinatura,
Então, eu tenho um nível de autenticidade e não repúdio muito alto. Já o clique do botão OK é assim, eu posso pegar o IP, por exemplo, a geolocalização, mas como que eu atrelo isso ao Sérgio? É mais difícil. E o não repúdio é muito baixo, porque eu posso falar assim, não fui eu, sei lá, meu filho foi ali, clicou, como ou que comprova? Outra pessoa Perfeito. que invadiu minha máquina fez. O terceiro critério, que é extremamente importante, é a integridade do documento. Porque também não adianta eu saber que foi o Antônio que fez, mas se eu não conseguir ligar a ação do Antônio assinar com o que ele assinou, eu também vou ter problemas. Perfeito. Então, lá no clique do botão OK, de novo, como que eu associo aquele clique, os dados que eu coletei, à informação que ele estava formalizando? Porque senão ele pode alterar aquele dado ali. Pode alterar, aí, vai lá no sistema, fala que foi... Acabou a segurança. Por isso que Perfeito. bem mais arriscado, porque daí você tem que ter um nível muito grande de confiança nos sistemas. E que ninguém entrou naquele sistema e que não tem ninguém de dentro do sistema malicioso. E o quarto requisito é a tempestividade. Que aí sim, esse requisito ele está totalmente ligado ao carimbo do tempo. O carimbo do tempo ele garante, né, o momento exato em que aquele documento existia, porque eu posso ter criado antes. Eu até posso assinar um documento e não colocar o carimbo e posso vir lá depois e colocar um carimbo, mas a hora que eu coloco o carimbo é que eu tenho uma garantia maior da data e hora. E por que eu preciso desse carimbo? As pessoas podem falar assim, não, mas eu vou pegar a data e hora do meu sistema. Os relógios não existe por exemplo, se eu assinar um documento num leitor de PDFs, por exemplo, de mercado, sim. Tem alguns que tem lá a funcionalidade de fazer uma assinatura. Como está na minha máquina, eu tenho controle no relógio. Então, eu posso ir lá e voltar a data e hora, assinar no passado, assinar no futuro. Eu consigo fazer esse tipo de manipulação e gerar um documento. Ainda com certificado digital, que foi o que você deu como exemplo. Ou seja, eu estou assinando o documento com, teoricamente, garantia de não repúdio e integridade com certificado digital em CP Brasil, exato. Mas ainda assim tem uma falha ou tem um risco de segurança que diz respeito à tempestividade. Com certeza. Por exemplo, se eu estou assinando meus documentos com o meu certificado digital e por algum motivo existe um comprometimento no meu certificado digital, alguém me roubou o meu certificado digital. Ou revogou. Então, quando alguém rouba, eu vou ligar para a autoridade certificadora e falar, olha, roubaram o meu certificado digital. Perfeito. E a autoridade vai revogar ele. Mas quem roubou esse certificado digital, se os sistemas estão aceitando os documentos sem o carimbo, nada impede dele pegar e ir lá nessa ferramenta de leitura de PDF, por exemplo, voltar a data do relógio e assinar como se fosse na semana passada, quando o meu certificado era válido. Sim. Então, se eu não tiver um relógio confiável para falar qual é o momento que vale, eu não consigo garantir que essa operação, né, de ir lá para fora com o meu certificado e assinar como se fosse no passado aconteça. Ou seja, a gente pode, Sérgio, dizer que o carimbo do tempo é mais um ativo de segurança para aquele processo externo. É como se fosse uma pessoa a mais ou um requisito a mais de segurança que independe do desenvolvedor da ferramenta, que independe do tipo de assinatura que você está fazendo. O carimbo do tempo, ele pode ser usado em qualquer tipo de processo que demanda tempestividade. Sim, exatamente. Ele vai me garantir e também não precisa ser numa assinatura. Eu posso carimbar uma informação qualquer para... eu não vou ter a garantia de autoria, mas eu vou ter a garantia de integridade e tempestividade. Perfeito. Daquilo ali. Aliás, a gente tem um cliente grande que utiliza para carimbar, enfim, um processo que ele tem lá dentro, porque aquele processo tem que ser carimbado e aquela data e hora tem que ser guardada para comprovação futura. Exato. Isso? Muitas vezes isso acontece, porque tem processos que existem prazos. Sim. Nas empresas, existe poderes e alçadas. Às vezes, hoje eu sou diretor da Pluri. Perfeito. Você é diretor com o poder de assinar os documentos. Sim.
Mas amanhã pode ser que tenha uma mudança e surja um novo sócio, por exemplo, administrador, que ele que assina os documentos. Então, como que eu sei em que etapa de tempo, em período de tempo, o Antônio poderia assinar, o Sérgio poderia assinar, que tipo de documento? Que, aliás, isso dá um outro podcast, né, bicho? Com certeza. Né, tem uma discussão aqui no Brasil muito forte sobre a questão de... E a gente discute muito isso internamente, sobre a questão de alçadas e poderes, que aí entra talvez um outro componente no jogo, vai ficar aí como gancho para um próximo. Sim, porque daí envolve até a análise documental, de ver o contrato social, o estatuto, enfim. Legal. Mas o carimbo acaba sendo o relógio que vale, digamos assim, o relógio homologado. Tem no mercado muitas pessoas que falam assim, não, o meu relógio é sincronizado e é válido, mas o fato dele ser sincronizado não dá essa segurança, porque o que garante que aquele relógio é sincronizado? E no carimbo, esse é um documento assinado, então a autoridade garante. Para o pessoal que mais leigo, um pouco assim, para a gente entender mais ou menos, não é exatamente igual, mas que dá para fazer um paralelo interessante, Sim. Como se nós assinássemos um documento aqui, e aí tem lá a data do documento. Então, eu posso chegar ali e falar, esse documento foi assinado dia 5 de janeiro de 2023. Eu e você assinamos e, ok, vou passar para outra pessoa. Quando ele vê, ele pode ou não aceitar aquela data como uma data válida. Quando tem um documento físico e não existe risco, é assim que é feito, tá tudo bem. Quando existe um risco maior, normalmente as pessoas falam, eu quero um reconhecimento firme em cartório. Primeiro, para ver se aquela rúbrica ali realmente é da pessoa ou não, que vai fazer uma checagem com o documento. Sim. Então, que é mais ou menos o que o certificado ICP Brasil agrega ao documento. Perfeito. E o outro é que quando ela coloca ali o selo do reconhecimento de firma, tem uma data e hora. Aquele papel moeda tem uma data e hora. Aquele ali a gente não consegue fazer com que o cartório mude. Sim. Então, é como se fosse a data e hora de um carimbo do tempo que foi agregado ao documento. Esse é um paralelo que é interessante, porque daí não é um relógio que o Sérgio e o Antônio, ou que o sistema que a gente está usando aqui para gerar esse documento controla. É uma entidade confiável, terceira que está agregando aquele componente. E nesse caso, Sérgio, o carimbo do tempo, ele tem as normativas, e não é uma exclusividade brasileira, ele tem as normativas de como ele sincroniza, os servidores sincronizam a hora com a hora oficial do Brasil. Fala um pouco desse sincronismo de hora para o pessoal entender que não é alguém que chega lá no relógio e diz, que horas são? São tal hora. Não, então eu vou botar para a hora certa aqui. Não, existe sistematicamente um processo de sincronia com a data e hora oficial do país. Como é que funciona isso? Ok. Nos normativos, né? Então existe o que é chamado de sistema de carimbo do tempo, Tá. que é um componente que fica dentro da autoridade de carimbo do tempo. Tá bom. É um equipamento que fica dentro da autoridade de carimbo do tempo. E existe a entidade de auditoria de tempo, que ela hoje está no Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, que é um órgão do governo federal. No ITI. Uhum. No ITI. E lá dentro da entidade de auditoria de tempo existe um outro componente que se chama SAS, que é o Sistema de Auditoria e Sincronismo. Legal. E esse SAS está ligado a um relógio atômico, que é um relógio que é extremamente preciso, né, que o Observatório Nacional foi lá e sincronizou aquilo para que tenha uma data e hora extremamente precisa. Baseada no Greenwich, na data e hora oficial do mundo. E normalmente o carimbo, essas coisas normalmente as datas são o TC, né? Que sim, o TC, perfeito. É uma coordenada universal. Global, né? Sim. Exato. Então, esse sistema de auditoria e sincronismo tem um relógio exato ali, e ele sincroniza constantemente o relógio do sistema de carimbo do tempo. Sim. Mas, além disso, ele faz, então, né, ele verifica se a data e hora está correta e ele emite um alvará de funcionamento para o sistema de carimbo do tempo. Se tiver alguma falha desse sincronismo, se o relógio tiver, eu posso ter uma precisão de milésimos de segundo de diferença, dependendo como está configurada essa estrutura,
ele vai tentar ou sincronizar, ou se não der naquele momento, ele vai emitir um alvará de negação de serviço, que o sistema de carimbo do tempo não pode nem operar. Ele desliga enquanto não tiver um sincronismo correto, auditado, e que ele possa operar e emitir no carimbos do tempo. E aí, quando uma aplicação solicita um carimbo do tempo ao sistema de carimbo do tempo, ele tendo um alvará válido, ele pode devolver o carimbo com essa data e hora. Então, se alguém questionar, por exemplo, aquilo, primeiro, eu tenho o alvará da entidade de auditoria de tempo, emitido lá pelo SAS, assinado por ela, garantindo que aquela data e hora veio da fonte oficial. Então, eu tenho um carimbo assinado pela autoridade de carimbo do tempo e um vínculo de um alvará de funcionamento daquilo vinculando a entidade raiz, digamos assim, que está vinculado ali ao governo e aos normativos. Fantástico. Por isso, se eu quisesse fazer uma fraude, por exemplo, eu teria que fraudar toda uma cadeia, eu teria que fraudar a autoridade certificadora, eu teria que fraudar a entidade de auditoria de tempo para conseguir ter uma modificação de relógio. Ou seja, eu posso dizer, então, que um processo que é assinado com o carimbo do tempo, ele é periciável. Ou seja, se um perito precisar analisar, vamos lá, supondo o seguinte, assinamos um contrato e, por algum motivo, eu não tinha poderes para assinar naquele momento. Eu levanto a mão em frente ao juiz e digo, Excelência, fui eu que assinei e foi esse documento. Mas não foi nessa data e hora, para que o juiz pode pedir uma perícia daquele documento, daquele processo, e a gente consegue remontar todo o histórico, todo o log sistematicamente do que foi feito, né, Sérgio? Exato, sim, com certeza. Você consegue ter os indícios seguros de que tudo aquilo ali aconteceu naquela data e hora. Que aí é a grande diferença quando eu falo assim, não, o meu sistema tem um relógio sincronizado. Mas é a minha palavra. Sim. Não tem ninguém e não tem nada, eu posso até assinar e gerar alguma coisa, mas se não tiver uma entidade lá em cima que também confirma aquilo, se não tiver um processo de auditoria, ele vale, mas assim, a validade é igual a assinatura simples e a qualificada, ou a assinatura digital ICP Brasil com maior grau de segurança. Perfeito. Você não vai conseguir, em uma análise pericial, por exemplo, provar que não tem como mudar, né? Não, legal. E isso é legal de te ouvir falar. Enfim, a gente sempre troca ideia e tu sempre me ensina muito. Mas isso é legal te ouvir falar, porque primeiro o mercado não sabe. E segundo, na Plúrio, a gente poderia ter soluções que não usassem o carimbo do tempo. E a decisão estratégica nossa foi, ok, a gente tem soluções de mercado equiparadas, mas a gente, obrigatoriamente, hoje, todas as nossas soluções, mesmo o empreendedor que queria que não tem a necessidade de um rigor tão grande no processo de assinatura, ele, ao nos contratar, ele vai ter a certeza que todas as nossas assinaturas, seja ela simples, avançada ou qualificada, utilizam o carimbo do tempo. Eu diria que esse é um grande diferencial da Plúrio, e é por isso que a gente tem empresas globais no nosso portfólio, utilizando e tendo confiança, mesmo com pouco tempo de história, né, Sérgio? Uhum. Em nós. Então, são pontos que eu acho que vale a pena sempre a gente trazer e que o mercado precisa conhecer um pouco mais e que é muito importante a gente, sempre que sentar numa mesa, a gente está disponível para fazer um deep dive, aprofundar esse tipo de conhecimento para que o empreendedor tome a decisão da melhor maneira possível. É bem isso, porque a maioria das soluções do mercado hoje não colocam carimbo e às vezes mesmo se a pessoa pedir, não tem lá, não tem essa opção. Então esse sim é um grande diferencial também, além da confiança, tudo que a gente falou, das nossas soluções, né? A gente prioriza, né, até
pela vinculação com o Grupo SafeWeb, que sempre prezou pela segurança e a qualidade do processo, a gente decidiu colocar um carimbo em todas as transações para aumentar ali o fluxo de segurança. É isso. E é legal que isso nos posiciona no mercado de uma forma diferente. Por quê? Porque o mercado enxerga... o mercado de formalização no Brasil, os clientes enxergam soluções de portais de assinatura. E eu costumo dizer, nós não somos um portal. Nós temos um portal. Então, entender qual é a dor do cliente, atender da melhor forma é fundamental. E a gente tem portais de assinatura como cliente, né, Sérgio? Então, os portais de assinatura, e isso é legal, né? A gente não só atende o cliente final, a gente atende as empresas de tecnologia que querem levar esse serviço como um módulo, como um serviço essencial para o cliente final e levando esse conhecimento que a gente costuma levar. E a gente tem portais de assinatura que estão começando a dizer, olha, Plurio, legal, cara, e como é que eu faço para inserir tempestividade dentro dos atos dos meus clientes que assinam com a minha assinatura eletrônica? Então, isso é muito legal e isso tem conscientizado o mercado, ajudado a conscientizar o mercado da importância desse processo formal e dos riscos posteriores, né? Todo mundo, o brasileiro muitas vezes é muito imediatista. Então, vamos fazer, eu não quero mais... bom, eu estou com um cliente agora em outro estado, eu mandava lote de contrato por correio, putz, isso não faz mais sentido. Eu quero assinar eletronicamente. Vamos ver qual é a plataforma mais simples e a mais barata para me atender em relação a isso. Mas é importante a gente trazer essa pauta como pauta prioritária. Sérgio, chegando nas considerações finais, fica à vontade para dar o teu recado aí e a gente encerrar. A gente tem já alguns ganchos aí para os próximos episódios, mas a gente encerra por aqui e a gente segue para os próximos. Ok. Eu acho que esse ponto de ter portais adquirindo ali uma parte da tecnologia demonstra o nível de maturidade do cidadão que está crescendo, porque as empresas estão começando a perceber, né, essa demanda, essa necessidade de aumentar a segurança ali dos processos deles. Agradeço muito, eu acho que eu estou desde que nasceu a lei nesse mercado, então fico à disposição para qualquer pessoa, né, quem esteja assistindo, se tiver alguma dúvida também. O meu e-mail é sergio@plurio.com.br, pode mandar mais dúvidas, a gente sabe que o tema não poderia ficar aqui uma semana falando, sim, mas a gente fica à disposição para que as pessoas que queiram entender, né, a gente gosta disso para que ela tome a decisão lá. Não, eu escolho o formato sabendo o que cada um significa. Fantástico. E obrigado, né, pelo convite, enfim, sucesso aí no podcast. Vamos fazer mais isso e vamos fazer os próximos, de repente tem muita gente boa para a gente convidar, vamos fazer junto. Então essa é a ideia. Espero que vocês tenham gostado. Para quem ainda não conhece a Plurio, não deixe de nos seguir nas plataformas, nas nossas redes sociais. Agora vamos fazer isso com mais frequência e até a próxima.